Olá, eu sou o Marcão, eu sou professor de História e vamos aqui à parte 2 do vídeo falando sobre a Mesopotâmia e sobre a importância dessa região. Na parte 1 do vídeo sobre a Mesopotâmia, ou seja, no primeiro vídeo sobre esse assunto, sobre a Mesopotâmia, a gente falou aqui sobre a divisão entre Paleolítico e Neolítico. A gente falou que a Mesopotâmia foi uma região importante porque lá tinha muita água, havia o rio Tigre e o rio Eufrates, e que os primeiros seres humanos, ao se sedentarizarem no começo do período neolítico, foram viver na Mesopotâmia, porque era uma região com clima e condições naturais perfeitas para a sobrevivência deles. A água servia para os animais, para os seres humanos e etc. E falamos também no vídeo na parte 1, a gente também falou sobre os sumérios, onde a gente disse que os sumérios criaram as cidades, eles criaram o comércio, eles criaram a roda, eles criaram o primeiro sistema de escrita, chamado de escrita cuneiforme. Nesse vídeo aqui, nessa parte 2, aí a gente vai falar sobre fenícios, persas e hebreus e fazer mais alguns comentários. Então, só para mais um adendozinho aqui, eu quero que vocês lembrem que quando os sumérios criaram a escrita, foi um avanço? Foi. E é aí que termina o período neolítico. O período neolítico, que começou com o surgimento da agricultura e da pecuária lá por volta de 10 mil anos antes de Cristo, termina em 4 mil anos antes de Cristo com o surgimento da escrita. É aqui que os historiadores fazem a separação. De 4 mil anos antes de Cristo para trás, todo o período paleolítico, neolítico, a gente chama de pré-história. A partir do surgimento da escrita para frente, até 2020, que é onde a gente está depois de Cristo, a gente chama de história. Tem muitas críticas e são válidas e são necessárias essas críticas. Quem criou essa separação disse que a escrita foi uma coisa tão importante para a história da humanidade que valeria a pena você dizer que a história começou com o surgimento da escrita na Mesopotâmia pelos sumérios 4 mil anos antes de Cristo. Eu não vou entrar nessa discussão porque a gente quer falar um pouco sobre a Mesopotâmia, mas sem ficar nessas discussões, tá? Mas vamos em frente. Eu quero que vocês lembrem que essa escrita que os sumérios criaram foi uma coisa importante, claro que foi. Tanto é que muitos historiadores até hoje separam entre pré-história e história, colocando o marco de início da história sendo o surgimento da escrita. Mas eu quero que vocês lembrem que não era uma escrita que era perfeita, era uma escrita ideográfica. Aí você pode dizer, Marcão, o que é uma escrita ideográfica? É porque é o seguinte, hoje, nos sistemas de escritas atuais que a gente usa letras com sons, e a gente junta as letras com vários sons para formar palavras. Na escrita ideográfica, você usa muitos símbolos. Então, muitas das vezes você ia falar de uma galinha e você desenhava praticamente uma galinha. Então, era um sistema de escrita com muitas letras, com 500, 600 letras diferentes. E cada letra é dificílima de você decorar, de você desenhar ali. Então, só os escribas, uma classe privilegiada ali de homens que estudavam e passavam a vida se preparando para escrever, é que, na verdade, sabiam, dominavam o sistema de escrita. Por isso que essa escrita era aprendida oralmente ali pelos povos, mas a grande verdade é que quem escrevia ela, na real mesmo, eram os escribas que trabalhavam para o Estado, não digitando não é a palavra atual, né? Escrevendo ali, registrando os documentos oficiais, os impostos, e por aí vai. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A escrita cuneiforme criada pelos sumérios foi importante? Foi. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha alguns defeitos, que era, por exemplo, ser ideográfica, ser difícil de ser aprendida, ter muitas letras. Isso afastava esse tipo de escrita da maioria das pessoas, que não passava a vida estudando para isso. É daí que entra em cena a figura de um povo que também viveu na Mesopotâmia, chamado de fenícios. Os fenícios, eles foram grandes navegadores, grandes comerciantes, e justamente por serem grandes navegadores e grandes comerciantes, eles passavam a vida navegando pelo mar Mediterrâneo com seus navios, comprando mercadorias aqui, aí vendiam acolá, e comprava mercadoria local, aí levava para outra região e vendia por um preço mais caro, comprava outra mercadoria e levava. Então eles eram grandes comerciantes e
eles acabavam sentindo uma carência ali, que faltava um sistema de escrita que desse para ser usado. Os sumérios tinham inventado a escrita? Tinham, mas quem é que aprendeu o sistema de escrita com 600 letras? Eu não sei que você passa essa vida se dedicando a isso. É daí que os sumérios criaram uma simplificação da escrita que a gente usa até hoje, que a gente é abençoado por essa invenção dos fenícios. Os fenícios criaram essa simplificação da escrita e a gente é abençoado por essa simplificação até hoje. Essa simplificação é chamada de alfabeto. O que é o alfabeto? É você pegar, os fenícios pegaram lá a escrita dos sumérios com 600, 700 letras, simplificaram e transformaram num alfabeto de 22 letras, que você usava essas 22 letras para escrever as palavras, para falar e por aí vai. Então, a simplificação que os fenícios fizeram foi uma coisa incrível, fabulosa, porque com 22 letras as pessoas aprendiam muito mais facilmente do que quando era aquela escrita ideográfica de 600, 700 letras. Então, a grande invenção aí que a gente pode atribuir aos fenícios, além deles terem sido grandes comerciantes e navegadores, é o fato deles terem criado o primeiro alfabeto da história da humanidade. Você que está vendo esse vídeo, você talvez se pergunte assim, o que isso tem a ver comigo? A gente usa um alfabeto em português que foi herdado do alfabeto latino, o alfabeto latino que foi herdado do alfabeto grego, e o alfabeto grego que os gregos aprenderam com os fenícios. Então, uma coisa foi levando a outra. Se os fenícios não tivessem criado isso aí, talvez a gente tivesse que aprender, sei lá, 800 mil letras. Imagina você ir para a escola e na hora de aprender a falar português, você, em vez de ter 23, 26 letras no alfabeto português, você falar, ter que aprender a ler 700 letras. Ia ter gente com 15 anos sem saber aprender a ler e escrever, né? Principalmente na qualidade da educação que a gente tem hoje no nosso país. Mas se Deus quiser vai melhorar. Mas vamos lá. Então, os fenícios foram muito importantes ao criar um sistema de alfabeto, simplificando a escrita cuneiforme criada pelos sumérios. Também tivemos ali numa parte da Mesopotâmia um outro império. Esse império foi gigantesco. Os fenícios não. Os fenícios criaram ali uma grande rede de influência por causa do comércio. Agora, os persas, eles acabaram criando um vasto império, gigantesco. Tanto que, se você me perguntar assim, Marcão, os persas se destacam principalmente pelo quê? Pela organização na hora de administrar. Para você ter ideia, eles mandaram construir estradas que cruzavam em linha reta o império. Eles criaram um sistema de correios, onde os mensageiros iam a cavalo, e quando o cavalo e o mensageiro cansava, ele entregava ao outro mensageiro que continuava, então as mensagens chegavam muito rápido. Eles tinham uma capital chamada Persépolis, que era extremamente organizada, que vinham pessoas de todo o império trazer oferendas para o imperador. Então, os persas foram um povo muito organizado e que viveram na Mesopotâmia. E uma outra coisa que os persas criaram também, que acabou nos influenciando até hoje, há uma certa polêmica aí, mas os historiadores dizem que as três grandes religiões monoteístas de hoje em dia, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, aprenderam um pouco disso herdando da religião dos persas. Os persas tinham uma religião chamada zoroastrismo, onde nessa religião eles acreditavam num Deus onisciente, onipotente, ou seja, que sabia todas as coisas e que podia todas as coisas, e que era o Deus do bem, que se você seguisse fazendo sempre o bem, você ia lá se juntar a esse Deus depois da morte. Por outro lado, eles acreditavam que esse Deus tinha um irmão gêmeo, só que era mau. E quem seguisse esse irmão mau, esse Deus mau, iria lá se juntar nesse lugar ruim com esse Deus gêmeo do Deus bom, mas que era mau. Então, quando a gente olha aqui, a gente percebe que o zoroastrismo acreditava na existência do bem e do mal, acreditava na vida após a morte, acreditava que se você fizesse o bem, você ia para um lugar bom, se fizesse o mal, você ia para um lugar mau. E era uma religião monoteísta, igual às nossas de hoje em dia, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo. E aí muitos historiadores dizem que essas três religiões herdaram isso pela influência do zoroastrismo, da religião persa, de criar essa dualidade entre o bem e o mal, e que você tem que escolher ou seguir o bem ou seguir o mal. Mas isso que religião que influenciou a outra não é uma discussão para esse vídeo. Uma outra coisa, pessoal, é que
ali na Mesopotâmia também se fixou um povo que no início da sua história nem era tão grande, nem era tão importante, mas um povo que existe até hoje, que influenciou a humanidade de uma forma que eu não conheço praticamente nenhum outro povo que foi capaz de fazer isso. Eu estou falando dos antigos hebreus, que hoje são chamados de judeus. É o mesmo povo que vem ao longo da história nos influenciando. Aí você pode até perguntar assim, e os hebreus nos influenciaram em quê? Só para você ter ideia, o judaísmo, que é a religião deles até hoje, eles ainda têm. Pois bem, o cristianismo, ou seja, o catolicismo, os evangélicos que a gente tem no Brasil hoje, a gente herdou isso do judaísmo. Jesus era um judeu que quando morre os seus discípulos depois fazem a separação ali, criando uma nova religião, mas Jesus era judeu. Então o cristianismo vem do judaísmo. O islamismo, queira ou não, acaba vindo do judaísmo na figura de Ismael e de várias outras pessoas. Então, das três grandes religiões monoteístas de hoje em dia, o cristianismo e o islamismo vêm do judaísmo, que é a religião dos hebreus. Outra coisa, a cultura judaica é disseminada. Pessoal, muita gente hoje em dia tem nos lugares mais distantes, às vezes nunca nem foram na escola, mas eles vão à missa todo domingo, e aí você pergunta quem foi Davi, eles sabem quem foi Davi que foi rei dos hebreus. Então é um povo que até hoje nos influencia. A Bíblia, todo o Antigo Testamento da Bíblia, era o que os 5 primeiros livros da Bíblia e mais alguns outros, era o que os judeus chamavam de Torá, que era o livro sagrado deles. Inclusive, o Antigo Testamento da Bíblia, no original, de Gênesis a Malaquias, foi escrito em hebraico. Então, não há dúvidas que os hebreus foram um povo que viveram na Mesopotâmia e que acabaram nos influenciando até hoje. E quando a gente olha para a história dos hebreus, a gente vai chegar na figura de Abraão, que era um homem que vivia na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Deus chama ele, faz a ele uma promessa, diz que vai fazer dele uma grande nação, que seus descendentes serão tão numerosos quanto a areia da praia ou quanto as estrelas do céu. E o Abraão, depois de um tempo, acaba tendo um filho chamado Isaac, e a história vai acontecendo, até que chega a um ponto que eles vão viver no Egito. Existem provas históricas que eles viveram realmente no Egito. No Egito eles entram em choque, ali acabam saindo do Egito, passam pelo deserto e chegam à terra de Canaã, que fica ali entre o mar Mediterrâneo e o deserto da Síria, ali na região da Mesopotâmia também. Quando eles chegam na terra de Canaã, ou terra prometida, que nem é chamada, eles se fixam, conquistam os povos da região e começam a viver. E ali o primeiro rei dos hebreus foi um rei chamado Saul. E aí a história é bem conhecida, né? Saul foi um rei que não soube administrar tão bem, não teve tanto controle emocional. A Bíblia Sagrada, quem conta essa história, diz que Deus chamou um garoto chamado Davi para se tornar rei de Israel. E que Davi era um homem ali, segundo o coração de Deus, era um homem honesto, que Deus viu virtude nele. A Bíblia até conta que Davi, quando era rapazinho, levou as ovelhas lá para comer e apareceu um urso, aí ele matou o urso, aí apareceu um leão, aí ele matou o leão também. Então era um menino diferenciado, né? O que acontece? Davi é colocado como rei, ele reina muito bem. Depois de Davi vem o seu filho se torna rei, que é o Salomão, que é conhecido até hoje por histórias, por ser um rei sábio, um rei que pediu sabedoria a Deus e que Deus deu. Só que depois de Davi e de Salomão, o que acontece é que os reis que vieram depois, Jeroboão e por aí vai, os governantes que vieram depois, os sucessores, foram pessoas que não souberam governar tão bem. E acaba gerando uma disputa que gera uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, chamado com a capital em Samaria, e o reino do sul com a capital em Jerusalém. O que acontece é que os assírios vêm e conquistam o reino do norte, depois os babilônicos vêm e conquistam o reino do sul. Os hebreus são levados ali de seu território como escravos, depois eles voltam, se fixam ali novamente, reconstroem o templo, reconstroem a cidade de Jerusalém, que ficou conhecida como a cidade de Davi, porque Davi, no caminho para se tornar rei ali, o rei absoluto, acaba conquistando a cidade.
E quando Jesus nasce, 2000 anos atrás, os hebreus estão vivendo lá em paz, dominados politicamente e militarmente pelo Império Romano, mas estão vivendo. 70 anos depois de Jesus, aliás, no ano 70 depois de Cristo, houve uma revolta dos hebreus, o Império Romano vem, destrói tudo aquilo ali, destrói o templo, destrói tudo, as muralhas caem, a cidade pega fogo, muita gente morre, os judeus se espalham pelo mundo na chamada diáspora dos judeus. Eles se espalham porque ou se espalham ou morrem. E aí os judeus vão viver em vários países, quase todas as regiões do mundo ali dos países, principalmente da Europa, os judeus vão viver lá, se fixam, trabalham, é um povo lutador, trabalhador, inteligente. Até que muito recentemente, já nos últimos 70 ou 80 anos, os hebreus começam a voltar para aquela região. Cria-se o Estado de Israel para os hebreus viverem, para os judeus viverem, e por isso que quando você vê no Jornal Nacional ou em qualquer outro jornal, na televisão, na internet, uma notícia falando guerra e crise no Oriente Médio, Palestina contra Israel, são os judeus brigando contra povos árabes que viviam ali naquela região. Então, os hebreus estão aí capengando, lutando pela sua própria sobrevivência, mas é um povo tão antigo que nos influenciou tanto ao longo da nossa história, a gente bebeu da religião deles, da cultura deles. Então, se você chega para mim, para e diz assim, qual que é a importância da Mesopotâmia? É uma região ímpar e singular para a história da humanidade. Se você vê, foi lá que surgiu a escrita, foi lá que surgiram as primeiras cidades, foi lá que surgiu o comércio, foi lá que surgiu a roda, tudo isso pelos sumérios. Foi lá que foi inventado o primeiro alfabeto, foi lá que foram criadas as estradas, um sistema de mensagens, um correio primitivo pelos persas. Foi lá que os hebreus viveram antigamente e vivem lá nessa região, onde seria essa região até hoje. E os hebreus criaram ali a Bíblia, criaram as bases para as religiões que a gente tem hoje, judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, boa parte do que a gente vê no dia a dia em nossas vidas atualmente, até mesmo aqui no Brasil, foi herdado por povos que viveram na Mesopotâmia, que criaram ou influenciaram na criação dessas determinadas coisas. Então, é uma região fantástica que merece mesmo ser estudada, até com muito mais profundidade. Nesses 2 vídeos aqui a gente está fazendo rápidos comentários, mas vale a pena pegar um livro, abrir e ler mesmo sobre os povos da Mesopotâmia, aprender a ler quantas coisas foram criadas do nada, porque uma coisa é você pegar uma coisa que já está andando e você só desenvolver e melhorar, outra coisa é você criar isso do nada ali e dizer, pronto, surgiu o primeiro tipo de escrita, surgiu as primeiras formas de comércio, as primeiras cidades e por aí vai. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a importância da Mesopotâmia. Espero que tenha ficado claro isso. Um grande abraço e até mais.